Oi, eu sou a Lu. Hoje nós vamos pintar umas rosas monocromáticas. Esse tecido matelaçado é um porta-travesseiros e nós vamos fazer um risco de rosa bem grande. Estou usando o pincel número 14, na verdade vou usar dois pincéis número 14. No pratinho vou colocar um pouco do clareante. Clareante é um líquido para diluir a tinta. A gente vai trabalhar em cima do clareante. Você pode diluir um pouquinho do clareador normal com um pouquinho de água, que dá mais ou menos o mesmo resultado. O clareante ele é bem mais líquido do que o clareador. Então eu vou preencher essa parte das folhas, porque é um risco grande, então eu vou trabalhar em partes. Deixe sempre um espaço para fora de uns 2 centímetros, pelo menos. Estou usando o pincel número 14 sem aparar. Agora eu vou pegar o pincel 14 aparado. Eu vou trabalhar um pouquinho do amarelo canário. Tiro o excesso, porque é uma pintura monocromática. Eu vou usar branco, amarelo canário e marrom. E alguma coisinha em sépia no final. Dentro das folhas você vai fazer assim, olha, uma sujeira. Ó, não tô preenchendo bonitinho, tô fazendo uma luz com um pouquinho do amarelo canário. Ó, tô passando até por cima aqui da dobrinha, não precisa se preocupar muito. Agora, tem mais uma aqui, que você viu que ela não tem a linha de baixo, porque ela é só uma metade, é uma folha de fundo que tá sumindo. Então, eu vou fazer só uma sujeirinha assim. Agora vem o detalhe. Vou pegar o marrom, vou colocar aqui no pratinho, tá? Esse marrom, a gente vai trabalhar toda a sombra de todas as folhas. Primeiro, eu vou começar no cantinho. Ó, tá em cima do clareante, então a gente usa pouquinha tinta. Um pouquinho. Aqui também. Na volta. Um pouquinho. O clareante ele retarda a secagem. Olha, aqui um pouquinho. Eu coloco no cantinho a tinta e vou limpando o pincel para fora, bem de leve. Na verdade, essa tinta é para fazer profundidade aqui nos cantinhos. Olha, daquela pincelada ainda tenho mais que a metade. Toda essa área aqui, ó, que contorna a rosa, eu vou colocar também um pouquinho. Não tô pensando em folhas agora, eu tô pensando só na área de sombra. Em volta da rosa é uma área de sombra. Dou uma esfumaçadinha bem de leve. Se você quiser o seu risco for menor, você pode trabalhar com um pincel menor também. Agora a gente vai começar a definir já as folhas. Essa é a última, tá lá por trás. Ela tá por trás dessa daqui e dessa daqui. Então eu vou colocar aqui também, olha, um pouquinho de sombra. Já vou aproveitar, você viu que o risco tá aqui, passei um traço e eu vou puxar pra lá, tá? Agora, essa daqui, ela tá por trás dessa. Então, tá sozinha aqui. Vou colocar a sombra também. Esfumaciar um pouquinho. Aqui tá o traço do centro. E já vou também puxar pra lá. Você viu que eu não tô puxando muito. Tô fazendo só umas linhas e fica bem definido. Agora, essa daqui que tá por trás dessa. Então, toda essa linha aqui, a gente põe a sombra para dividir, separar uma da outra. Aqui tá a linha do meio, tá vendo? Então, eu vou colocar a linha do meio e também vou puxar uma pincelada para lá.
Eu tenho... Ah, essa daqui. Vamos terminar essa daqui. Já tá contornada aqui, aqui e ali. Então, eu tenho a linha do meio. Essa linha eu vou puxar pra lá também. Vou puxar um pouquinho menos. Porque tem dobrinhas. Aqui temos dobrinhas. A dobrinha é a folha que foi e virou. Se ela virou, ela tá sombreando o que ficou por baixo. Então, aqui vai ficar escurinho, olha. Por trás. Um pouquinho de tinta só. Aqui nós temos duas dobrinhas desse lado também. Então, a gente vai escurecer por dentro da dobrinha. Temos uma dobrinha pro lado de cá, mesma coisa, olha. Vai ficar escurinho ali por trás. Vou puxar um pouquinho do marrom pra lá. Aqui, nessa daqui, você tá vendo que esse lado, ele ficou assim inteiro claro. Eu vou passar pra fora a linha e vou puxar aqui pra dentro. Um pouquinho, aquela pontinha que sobrou pra lá. Essa daqui ficou pela metade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o traço do meio, eu vou puxar pra cá, pra onde tá indicando a linha que eu deixei no risco. Vou pôr o pincel ali e vou puxar pra dentro. Essa daqui, nessa pontinha também. Ó, eu vou puxar pra dentro. Agora, lavamos o pincel e a gente vai imediatamente com o branco fazendo o contrário, que seria a área de luz. Aqui, onde que seria? Eu tenho um risco de marrom, então eu ponho paralelo, eu ponho outro de branco e vou puxar pra cá. O contrário. Aqui eu tenho o marrom que foi pra lá, então o branco vem pra cá, que vai ser a luz. Essa, não, vamos fazer essa daqui que tá por baixo, ó. Tem o risco do marrom, então o meu branco vai ficar desse lado de cá. Vou puxar, vou dar pinceladas pra cá. Aqui eu vou em cima do risco, puxando pra dentro. Olha como eu faço, eu ponho o pincel ali na largura, ele é muito grande para eu puxar, que vai preencher tudo. Então, eu giro o pincel, ó, e ele acaba fazendo uma linha. Esse daqui tá por cima, então aqui vai um branco. Tem que tomar cuidado para não preencher. E a gente quer que apareçam as linhas. No centro, puxo pra cá. Dobrinha. Vou acentuar. Esse daqui também. Puxo pra cá a luz. Dobrinha aqui, dobrinha aqui. Essa área aqui, eu vou colocar um pouquinho de luz e vou dar uma puxadinha. E mais uma dobrinha aqui. Essa última, só vou pôr um pouquinho de luz aqui e vou puxar pra lá. Ela vai ficar assim mesmo, indefinida do lado de cá. Agora eu vou passar o clareante aqui. Toda essa área de folhas, pra gente continuar o processo. Agora que tá úmido, eu vou pegar o pincel 14 de novo, aparado, tiro no pratinho o excesso do marrom e vou fazer aqui, ó, as sombras de fora. Não queira que a sua pintura fique muito perfeita. Se tem um tecido assim, você viu que esse tecido aqui é matelaçado. Então, eu não consigo deixar ele reto. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do amarelo canário e a gente vai fazer aquela sujeira, ó, dentro das folhas. Pronto. Agora, peguei o pincel 10 e com um pouquinho do marrom, a gente vai fazer a sombra da folha. Primeiro, todas essas folhas estão sob a rosa.
Então, toda essa área aqui do contorno da rosa vai ficar escurinho com o marrom. Pronto, já separei a rosa das folhas. Agora, eu gosto de começar sempre por quem tá mais atrás. Quem tá mais atrás é essa folhinha aqui. Olha, ela tá atrás dessa e tá atrás daquela. Então, já pus um pouquinho do marrom também. Já vou aproveitar e passar o traço de marrom, puxar pro lado, para deixar a linha dela pronta. Do lado de cá, vou dar uma puxadinha para dentro. Essa daqui, ela tá só metade, então ela tem que ser feita assim mais suave e não precisa completar. Passando marrom bem em cima do risco, porque o risco ficou forte. Bem que depois a gente ainda vai fazer um acabamento. Agora, a próxima folha é essa aqui, que tá por trás dessa. Ela tá independente ali. Sempre puxo o marrom pro lado onde eu coloquei esses dois tracinhos. Agora, a próxima folha é essa. Ela tá sobre aquela e sob essa de cá. Ó, ela tá por cima dessa, nesse pedacinho aqui. E por último, essa daqui. Agora, a gente vai passar pro lado de lá para fazer as outras folhas. Já passei clareante aqui, agora já vou fazer o fundo. Essa aqui é a pétala da rosa. Então, toda essa área, isolando a rosa, vai ficar escurinho. Você viu que eu passei clareante até mais ou menos aqui assim, ó. Eu tenho bastante espaço para trabalhar com pincel e não vai manchar. Terminei ali, agora eu vou colocar o amarelo canário de novo no pincel e vou sujar a folha. Agora com o pincel 10 eu vou fazer aquela folhinha última ali. Agora, essa folha aqui tem uma sobreposição, uma em cima da outra. Essa daqui é a última que tá por baixo, então a gente começa por ela. Ela tá por trás, então ela vai ficar escurinha aqui. Depois vem essa. Ela também tá por trás, olha, ela tá faltando um pedacinho aqui. Isso quer dizer que ela tá por trás dessa. E por último, essa daqui, que tem uma dobrinha. E desse lado tá independente. Eu vou pegar um pouquinho do sépia, vou colocar no prato, junto com o marrom. Só para escurecer um pouquinho o marrom, eu vou fazer já esses cabinhos. Porque eles estão por baixo da folha, né? Antes de fazer o acabamento da folha. Vou pôr uma ponta aqui. Uma pontinha aqui. Agora, com um pouquinho do branco, eu já vou iluminar esses cabinhos. Olha, só tô sujando com o pincel. Você dá uma pinceladinha, de vez em quando você dá uma puxadinha. É uma coisa bem irregular. Agora, nós vamos iluminar as folhas também com a tinta branca. Se lembra que sempre do lado contrário do marrom, você vai ter o branco, que nesse caso aqui é a nossa luz.
Então, olha, aqui tem o marrom para lá, então o branco é de lá para cá. Depois essa mesma coisa, olha, ali é o lugar do branco. Evita colocar esse branco em cima do lugar onde é marrom. Aqui tem uma linha de marrom, então fazendo contraste, eu coloco uma linha de branco do lado. Não misture. Então, sempre observando o lado que tá clarinho para colocar o branco. Você vai fazendo, observando o que eu fiz. Eu vou terminar o meu, depois você pode conferir. Agora, eu já passei clareante aqui, um pouquinho do amarelo canário, e eu vou colocar aqui, olha, nessa parte aqui da rosa maior, tá? Eu vou aproveitar o pincel amareladinho e vou colocar assim, ó, só um pouquinho no meio dessas pétalas maiores. Só um pouquinho. Pronto. Agora eu vou usar o pêssego. E é com o pêssego que eu vou sujar. Vou cobrir todo o restante da rosa. Aqui ficou um pedacinho sem a gente colocar o fundo. Então, eu tô colocando um pouquinho do marrom. Tá, essa rosa aqui também eu vou preencher. Você viu que eu vou passando a tinta mais onde não tem esse amarelinho. Esse amarelinho vai ser como se fosse área de luz. Pronto. Você pode fazer uma de cada vez. Não precisa fazer as duas. Agora a gente vai para uma segunda sombra de marrom na rosa. Primeiro, você vai colocar na rosa maior, aqui no miolinho, você vai fazer assim, olha, é um batidinho. Vendo? Bem no miolinho. Agora, de pouquinho, pegue bem pouquinha tinta. A gente vai começar por aqui. Essa pétala maior, então você vai fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra. A gente quer que fique bem mais suave do que as folhas. Então, a gente tem que trabalhar com menos tinta no pincel. Só mesmo uma sujeirinha. Em seguida, a gente tem essa pétala aqui do lado direito. Olha, ela tem uma dobrinha que a gente tem que separar. E aqui tem uma linha que você vem seguindo também com o marrom. Depois a mesma coisa do lado esquerdo. Que tem a dobrinha daquela de cima. E a gente vem separando. Aqui embaixo, olha, tem uma dobrinha aqui também. Fazer um pouquinho de sombra. Agora, a próxima pétala, essa daqui, a gente vai colocar a sombra ali. Bem pouquinho. Do lado de lá, a mesma coisa. Aqui a gente tem, olha, o contorno. Tem uma pontinha dessa dobrinha ali. Aqui tem uma dobrinha. Continuo. Viro a tinta pra cima. Vou fazer aqui a dobrinha. Outra dobrinha. É só você me acompanhar que você não vai errar. Parece confuso, para quem nunca fez, realmente não é uma coisa muito fácil. Mas se você seguir pétala por pétala, você não vai errar. E aqui a gente coloca o claro.
O escuro ficaria, digamos assim, ó, lá por dentro, lá por trás. Aqui a gente trabalha com o branco. Agora a gente vai trabalhar essa de cá. Começando aqui por trás. Começando por essa daqui. Aqui tem área de sombra e aqui tem área de sombra. Aqui a gente tem uma dobrinha, então a gente tem que escurecer por baixo da dobrinha. Essa próxima pétala, aqui tem área de sombra e aqui tem área de sombra. A próxima, toda essa parte de baixo e esse pedacinho aqui. Aqui a gente tem uma dobrinha, que seria um pedaço dessa pétala aqui. Essa pétala começa ali, vem aqui e vem aqui. Só que aqui ela fez uma dobrinha e aqui ela fez outra dobrinha. E a pétala de baixo vem imediatamente, então sobrou pouquinho espaço aqui, ó, para uma luz. A gente vai realçar ela só com essas duas dobrinhas. Agora vem essa pétala grande aqui. Aqui de dentro, ó, vai ficar, aqui fica tudo escuro. Aqui tem as sépalas. Fica escurinho por trás do risco. E aqui por baixo da dobrinha. Essa grande aqui também. Esse lado aqui, um pouquinho escurinho, por trás do risco. Esse lado aqui, ó, tem uma linha dividindo as duas. Essa tá por trás. Então, ela leva um pouquinho do escuro. E depois aqui a dobrinha que também a gente tem que escurecer por baixo. E agora vem a parte mais fácil, que é a parte da luz, que é o branco, que a gente trabalha no positivo, não é por trás, e sempre é mais fácil colocar a luz do que colocar a sombra. Então, eu vou pegar uma pinceladinha com o pincel 10 de branco e vou começar nessa aqui do meio, olha, ela tem risquinho pra cá e pra cá. Então, eu vou colocar o branco ali e vou seguir o risquinho, olha, pra cá e pra cá. Dou uma esfumaçada, tirando o excesso de tinta do pincel. E nessa daqui, olha, mesma coisa. Só que eu não venho pra cá, eu só vou pra lá. Porque aqui a gente já tem uma linha de branco. Ó, limpei o pincel, já fiz uma pétalazinha falsa ali. Aqui é a mesma coisa. Olha, saio daqui e venho trabalhando esse branco. Aqui eu já tenho uma linha de branco, então eu saio daqui e venho nesse sentido. Olha, empurrando o pincel pra trás. Já limpei o pincel ali, já fiz mais uma pétalazinha falsa. Aqui a mesma coisa, olha, pra cá. Limpo o pincel, limpo o pincel. Essa limpada de pincel tem que vir pro centro, tá? Sempre pro centro, convergir para o centro. Aqui é a pétala de fora. Eu venho contornando. Quando chega aqui, olha, aqui tem sombra. Então, eu tenho que dar uma parada e dar uma esfumaçada nessa tinta. Vou começar de lá. Não, agora eu vou começar aqui de baixo, vou mudar. A pétala maior, ela tá com luz toda essa área de fora. Aqui tem sombra. Então, a gente vai colocar. Não deixe redondo demais. Você viu? Brinque com o pincel, assim, leve a tinta. Faça uma quebradinha. Evita sempre ficar com excesso de tinta branca aqui e aqui. Deixa mais pelo meio, assim, esse pouquinho mais de tinta. Agora, a gente vai fazer essa pétala aqui. Vou começar por aqui. Levo o pincel pra lá. Sumiu a tinta ali. Aqui tem o excesso. Venho pra cá. Sumiu aqui, porque eu não posso crescer, porque ali tem a dobrinha. Olha, agora eu vou fazer a dobrinha. Pego um pouquinho da tinta, ponho a tinta pra cima, ponho o pincel ali no cantinho e venho trazendo, acompanhando o risco.
bem direitinho. Depois dou uma ajeitadinha pro lado de baixo. Isso aqui, olha, tem que se encontrar. Mesma coisa essa, só que aqui tá um pouquinho menor. Puxa um pouquinho do branco aqui, sem descer, porque tem dobrinha. E põe um pouquinho do branco aqui, porque ele tá por cima dessa. Olha, essa pontinha aqui mostra isso. Dou uma limpadinha de tinta do pincel. Se tiver muita tinta, você tem que tirar no pratinho, tá? A minha não tinha, por isso eu pude limpar ali. A dobrinha, tinta pra cima e pra fora. Tem que seguir o risco direitinho. E aqui, olha, tem que se unir. Agora, essa pétala, essa não tem dobrinha. Ela vai terminar ali. Vou dar uma limpada de pincel. Vou contornar aqui, olha, com o branco, bem direitinho, tenho bastante tinta. Vou dar uma limpada no pincel, só para dar uma sumidinha com essa tinta aqui. Agora eu vou pra essa aqui, não, ela tá por cima. Então, eu só vou tirar o excesso de tinta ali e nós vamos fazer esse pedacinho aqui, assim. Um pouquinho de tinta aqui. Isso aqui é tipo um bojo. E um pouquinho aqui. Isso aqui tá por trás dessa dobrinha. Então, agora eu volto aqui, venho contornando. Aqui, e finaliza. Aqui é uma dobra que tá na frente. Agora, a gente, ao invés de trabalhar nesse sentido, a gente vai trabalhar nesse sentido. Aqui a gente fez toda a volta. Essa parte de dentro aqui, às vezes, é uma das mais complicadas. Então, olha, vamos dar uma pincelada grande aqui. Essa pétala aqui tem a dobrinha, vamos terminar. Ela vai fechar aqui, o contorno. Aqui, bem, logo embaixo aqui do miolinho ali, ó, vou dar uma pincelada. E depois aqui tem um risco, que também eu vou dar uma pincelada assim, solta. A gente fechou quase aqui já. Aqui ainda a gente tem uma dobrinha. E essa dobrinha não é daquela pétala. É uma dobrinha que tá saindo aqui por fora. Vou colocar a tinta assim pra cima. E ela sai ali, ó. Aqui ficou um risco, então eu não posso trabalhar com a tinta aqui. Eu tenho que trabalhar com a tinta aqui, ó. Tinta lá por dentro. Fechando ali. Pronto. A rosa maior. Agora a gente vai pra rosa menor. Essa rosa aqui, a gente vai começar aqui por trás. A última é essa daqui. Ela tem um pedaço aqui, que tá sozinho, independente. E tem um pedacinho aqui. Depois é uma dobrinha. Essa tá por cima dessa de cá e por baixo daquela. Então, a gente pode começar aqui, ó. E a gente vem trazendo até embaixo aqui. Essa também. Começa ali e termina aqui por cima. Sem dobrinhas. Agora, a outra é aquela que são duas dobrinhas só. Aqui, ó, tem uma dobrinha. E aqui a outra dobrinha. As duas dobrinhas se encontram aqui, que é a pontinha dela.
Agora a gente tem essa pétala maior que tá por baixo dessa. A gente vai começar aqui, ó, bem nesse riscão aqui, olha. Aqui vai ficar mais claro. Depois, aqui, a borda. Aqui, a dobrinha. Aqui, todo o contorno de baixo. Da mesma forma, essa de cá. Aqui, olha, ela tá por cima. Até aqui. Aqui, a gente pega ela daqui e vem até a ponta aqui da dobrinha. E depois esses pedaços aqui, ó, tá claro também. E aqui a dobrinha. Agora, eu vou fazer a sépala, eu vou pegar um pouquinho do marrom e um pouquinho do sépia juntos no pincel. Eu vou colocar aqui e vou puxar pra fora. Vou colocar aqui e vou puxar pra fora. Ó, no cantinho. Daí, já vou aproveitar e vou fazer aqui esse cabinho. Essa sépala eu ainda vou dar uma iluminada com branco pra gente poder ver. Porque em cima do marrom a gente quase não enxerga. Um risquinho assim, porque tá difícil aqui. Finalmente nós vamos fazer com marrom aquele acabamento que eu gosto de fazer. E esse acabamento você vai aproveitar para disfarçar algum problema onde tenha aparecido o risco. É um acabamento semi, não precisa colocar inteiro. Eu vou fazer no meu, depois eu te mostro. Tá concluído. Esse é um trabalho gestual, não é aquela coisa muito certinha, porque você viu que o tecido tem relevo. Espero que você goste. Eu gostei. Não é tão difícil, basta você treinar, observar como eu faço. E esse risco você encontra no meu Facebook, Sonalu Pinturas.